Olá, seja bem-vindo a mais um programa Liderando. É a boa notícia na TV. E hoje vamos receber a Cristina Massal, convidada especial, e vamos falar de muito, mas muito assunto importante para você. E o tema de hoje é relacionamento interpessoal. E então, para você que vai estar assistindo, que vai estar acompanhando o nosso programa hoje, fique atento às dicas da consultora Cristina Massal e que vem compartilhar essas informações, essas boas notícias e deixar a mensagem dela para você que vai estar acompanhando. Tenho certeza que você vai gostar. Então, como eu falei, estamos recebendo a Cristina Massal, que é consultora empresarial. Além de consultora empresarial, também é gestora da Destaque Consultoria. Então, a Cristina, ela vem desenvolvendo trabalhos na área de gestão empresarial, RH, que é recursos humanos, e empreendedorismo, além também do marketing, que é um braço muito forte de tudo aquilo que eu já falei. Então, seja bem-vinda, Cristina Massal, é um prazer imenso recebê-la, além de parceira, amiga. Quero falar que você tem uma admiração enorme, então nada melhor do que trazer essas pessoas que vão se destacando no dia a dia, dentro das empresas, dentro das corporações. Então a Cristina é um exemplo disso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rui. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse programa. É um programa inovador na cidade de Barreiras e realmente que está fazendo a diferença com dicas, né, para os empreendedores, empresários da região. E vamos falar um pouquinho sobre relacionamento interpessoal. As empresas hoje em dia, elas estão mais em busca de uma certificação comportamental do que uma certificação técnica, né, propriamente dita. E atrelando isso ao comportamento do indivíduo, do colaborador na empresa, está sendo ponto crucial para que o elo dos objetivos da empresa, quais sejam a missão, a visão da empresa, que seja cumprida com os objetivos pessoais. Quando você faz o elo, quando você faz a ponte e linka os objetivos da empresa com os objetivos pessoais, a pessoa fica mais feliz. E ela, sendo mais feliz, ela acaba produzindo mais. Então, basicamente, vai ser isso que a gente vai falar referente ao relacionamento interpessoal. Perfeito. Mas aí, quem está assistindo o programa Liderando, deve estar se perguntando, mas o que vem a ser o relacionamento interpessoal? Claro que outras pessoas já têm o conhecimento e já sabem como desenvolver esse assunto do relacionamento interpessoal, mas para quem ainda não conhece, para quem ainda não teve essa oportunidade de explorar mais do relacionamento interpessoal, o que é que você pode como você pode estar definindo de forma bem objetiva para os nossos telespectadores? Ok. Bom, o relacionamento interpessoal, como a nomenclatura ela aduz, é interpessoal. Não existe um relacionamento interpessoal sem outra pessoa. Então, para iniciarmos, o relacionamento tem que ter outras pessoas envolvidas. Só que para ter um relacionamento interpessoal, é salutar que a pessoa tenha um relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento consigo mesmo. É o bom relacionamento consigo mesmo. É se autoconhecer, é o autoconhecimento, é você saber que você realmente tem defeitos e que tem qualidades e que tem que neutralizar os defeitos e enaltecer a sua qualidade. Quando você se conhece, você acaba se cobrando mais, convivendo melhor, não só no ambiente de trabalho, mas também na vida como um todo, né? Na escola, no trabalho, na religião que você pratica. Então, partindo da premissa de que você tem um relacionamento intrapessoal saudável, porque você se conhece, você acaba tendo um relacionamento interpessoal com as pessoas que estão ao seu redor bacana. E é isso que as empresas estão procurando hoje em dia. Perfeito. E é um tema muito importante, porque quando temos a capacidade de resolver ou de gerenciar, de gerir mesmo os nossos conflitos, temos a capacidade também de gerir
conflitos, como a Cristina falou, de forma interpessoal, ou seja, o nosso relacionamento para com as pessoas. Então, se você realmente se encontrar, e o autoconhecimento ele vai fazer com que você venha estar se desenvolvendo de forma assertiva, você vai encontrar realmente um caminho maravilhoso para se relacionar com outras pessoas. Então, para de olhar os defeitos dos outros e passa a olhar quais são os teus defeitos, quais as tuas qualidades, e admira mais isso. Cristina, você falou da felicidade. A felicidade, ela é um estado muito, mas muito forte, ao ponto de levar uma pessoa a produzir mais. E é isso que eu venho combatendo dentro das empresas, dentro das organizações, em relação a, poxa, as pessoas precisam viver de forma mais intensa e sentir mais felicidade, viver em plena harmonia com ela mesma, com si próprio. E essa capacidade ela vai também nortear aquilo que ela tem como propósito. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do relacionamento intrapessoal. E eu vejo que você também preza e fala muito sobre a questão dos 5 pilares, que é algo muito importante no relacionamento. Então, como é essa visão em relação ao autoconhecimento, em relação a viver feliz? Então, Rui, referente a viver feliz, a gente atrela isso ao endomarketing, que é algo também latente nas empresas, nas grandes, médias e pequenas empresas, que é a valorização, de fato, do colaborador, vendo ele como um colaborador, não como um mero empregado. E, para isso, tem o fomento do ser humano, porque é um ser humano que tem sangue nas veias, que tem meta para cumprir e que tem que ser tratado como um ser humano. E as empresas estão reconhecendo isso. Ora, trabalhando o endomarketing, a pessoa acaba sendo mais valorizada. E, se ela é mais valorizada, tem-se mais a fidelidade do próprio colaborador para com a empresa. O próprio colaborador acaba ficando mais satisfeito e, consequentemente, mais feliz e produzindo mais, criando esse elo da empresa, que está dando o subsídio, que é um salário, para com o colaborador, que está dando a sua força de trabalho, não só pelo salário, mas porque vive num ambiente harmônico, num ambiente que tem um clima organizacional bacana. Ora, você passa a maior parte do tempo na empresa do que com seus familiares. Como é que você vê isso de uma forma negativa? Ah, você está indo para onde? Ah, eu estou indo para a guerra. Ou então estou indo para a luta. Não, você está indo para o seu trabalho, que dignifica a sua vida e que dá o seu sustento. E, em contrapartida, a empresa dá o quê? Dá o reconhecimento. E várias empresas trabalham com planos de endomarketing, com reconhecimento salarial, reconhecimento até humano mesmo, mas, enfim, faz alguma coisa para que o colaborador ele esteja lá, não só pelo salário. Perfeito. Né? E, assim, uma coisa que eu defendo demais é essa questão de escolher nossos pensamentos quando vamos fazer algo. Se eu saio de casa falando que eu vou para a luta, para a guerra, eu estou alimentando a minha mente a coisas negativas, a coisas ruins. Então, você tem que alimentar e tem que escolher o pensamento de que você vai realmente fazer algo prazeroso, trabalhar e viver e ficar 8 horas intensamente fazendo esse algo prazeroso. Então, vamos escolher os nossos pensamentos. Então, se você fala que teu trabalho, teu ambiente de trabalho, teu ambiente profissional é prazeroso e todos os dias você sai com esse pensamento, consequentemente vai ser prazeroso e as horas vão se passar e você vai ter resultado sim, porque você vai ser produtivo. E uma coisa também que a Cristina falou é a questão da fidelidade do colaborador para com a empresa. Então, empresários, gestores, se preocupem não só em fidelizar clientes, mas os clientes externos, mas também os clientes internos, que são os teus colaboradores, a tua equipe, o teu time. Então, se você quer realmente ter resultados, se preocupe com as pessoas que estão aí ao seu lado, levando e representando a tua empresa. Então, é exatamente isso, fortalecer o ambiente empresarial para que o colaborador venha estar se sentindo bem e ter aquele prazer que ele sente quando está em casa. Por isso que as pessoas, ao acordar e sabem que vão trabalhar, não querem trocar o prazer de estar em casa pelo desprazer de estar dentro de uma organização que não preza pelo clima. Então,
mas eu sei que tem os 5 pilares aí. Exatamente. E como é que podemos falar e passar para quem está em casa desses 5 pilares? Então, Rui, fazendo um elo de tudo que nós falamos aqui, existem 5 pilares que podem nortear o relacionamento interpessoal. Que o primeiro é o autoconhecimento, que é justamente, a gente da administração, da gestão empresarial, a gente fala que a gente faz uma análise SWOT, que é uma ferramenta da administração, no ser humano mesmo, né? Fazer uma análise dos seus pontos fortes, ponto fraco, as oportunidades e a ameaça que norteia a sua vida, se autoconhecendo. Para quê? Para se dar bem com todo mundo. E não só no trabalho, na vida como um todo. O segundo ponto, que é o segundo pilar, seria a empatia. Se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você acaba sendo comedido com o que você fala, ou então até as atitudes que você toma que de repente não pode mais voltar atrás. Então, se colocar no lugar do outro, ser realmente uma pessoa empática. O terceiro pilar é a assertividade, né? Você ter o conhecimento e ter a liberdade de você expressar a sua opinião, falar o que realmente te incomoda, e isso realmente faz a diferença dentro da organização. O quarto pilar é justamente você ser uma pessoa cordial, né? Não custa nada falar as palavrinhas mágicas, né? Boa tarde, com licença, boa noite. Obrigado. Obrigado, obrigada. Segurar o elevador para que o outro entre. Ajudar numa sacola que está pesando. Enfim, não custa nada você ser educado e ser cordial. Você só tem a ganhar. Então, as empresas estão realmente cobrando isso e, de fato, quem dá esses pilares, quem pratica, acaba tendo retorno positivo maior. E, em quarto lugar, e que é um dos mais importantes que eu acho, é a questão da ética. Né? É difícil conceituar a ética, né? Mas, de repente, se você é uma pessoa que cumpre o que você fala, a sua palavra, ou, de repente, é uma pessoa que você não quer prejudicar o outro para obter algum resultado, eu acredito que você está num caminho correto para ser uma pessoa ética. Então, são esses pilares que, praticados, não é uma coisa que só falado, né? Praticado no dia a dia, e também não é só na empresa, na vida, na esquina que você vai comprar um pão, não ser uma pessoa hipócrita também, né? Na minha empresa eu pratico, na minha casa não, é aquela mesma coisa, né? Fala para o seu filho, que é pequenininho, fala para a vizinha que está tocando a campainha que eu não estou. Né? Ensina a criança a mentir, uma mentirinha que não vai doer, né? Falo, mas não faço então o que a eu ética faço, né? a ética tem muito a ver com o que você intrinsecamente. Perfeito. Como um todo, né? Então Perfeito. É mais ou menos isso que faz a diferença. Perfeito. Então, bloco já se encerrando, o primeiro bloco, na verdade, mas eu quero lembrar a vocês que o nosso programa, o programa Liderando, tem um apoio da revista Super Estilo e do Instituto Mesquita Coach. Então vamos ao nosso intervalo e já voltamos com mais Liderando. Olá, voltamos com mais Liderando. E hoje estamos recebendo a consultora empresarial Cristina Massal, minha parceira. E eu quero retomar esse bloco fazendo logo uma pergunta importantíssima. Como o recrutamento e seleção de pessoal pode ajudar no bom relacionamento interpessoal nas organizações? Como é que você vê esse momento de recrutar e selecionar os candidatos, os futuros colaboradores da empresa? Bom, Rui, eu quero iniciar a frase dizendo que o recrutamento e seleção seria a parte crucial, a principal fase de uma boa contratação. Como assim? Ora, se eu recruto bem e seleciono bem, eu posso moldar e formar uma equipe boa de acordo com o perfil do cargo proposto. Quando a gente fala em recrutamento e seleção, a gente está falando em recrutamento e seleção profissional, onde se aplica testes psicológicos para os colaboradores, os futuros colaboradores,
onde a gente vai verificar se o perfil do candidato ele se adequa ao cargo proposto. O que acontece? Quando a gente faz esse elo do perfil do candidato, ora, cada um tem as suas habilidades. Quando você pega a habilidade, por exemplo, tem pessoas que têm feeling para vendas, e aí, perfeito, eu sabendo disso, ou não sabendo, porque eu não fiz teste nenhum recrutamento, seleção, e não fiz nenhum teste psicológico, só fui, sentei, conversei e contratei, eu pego ele, que ele gosta de trabalhar com pessoas, ele gosta de vender, e coloco ele na contabilidade. Imagine uma pessoa que é de vendas, ele tem a predisposição de falar, de vender e de persuadir. Eu coloco ele fechado numa sala fechada para fazer cálculos. Matei um talento, né? Hã? Matei um talento. E aí o que acontece? Ele pode dar certo? Gente, claro, de repente pode até dar certo. Só que a probabilidade de dar errado é maior, porque não casou as habilidades que ele tem e que há de convir. Quando a pessoa vai para uma entrevista de seleção, ele vai falar tudo que o entrevistador quer ouvir, e o entrevistador, a tendência é que ele arranque tudo que o entrevistado não vai falar. Exatamente. É nesse momento onde entra o teste psicológico, em que a gente consegue traçar todo o perfil da pessoa, todas as habilidades dela, e eu vou casar com o meu cargo proposto. Ora, eu tendo uma pessoa que casou com o meu cargo proposto, você há de convir que eu consigo trabalhar ela melhor do que outra que não tem nada a ver com o cargo que eu estou propondo. Então, esse casamento é que dá o início do bom recrutamento e seleção. Perfeito. Eu tenho visto bastante, além do erro em recrutar e selecionar, algumas empresas também pecam em não ter o cargo descrito. Então, quando eu não tenho a descrição do cargo, qual o perfil que eu pretendo selecionar para o mesmo, eu acabo também falhando nesse momento tão importante. E é isso que eu vou ficar mais atento, como empresário, em relação a... Eu preciso, na verdade, criar condições e cultura. É questão cultural também, para aplicar o teste de perfil comportamental, que é isso que vai fazer com minha empresa, com que minha empresa venha estar trabalhando em relação à parte de clima organizacional e de relacionamento interpessoal. Mas eu vejo que essa falha é cometida por várias empresas, a questão de descrição de cargo mesmo. O que é que você poderia dar como dica para as mesmas? Só complementando o que eu estava falando anteriormente, de repente o barato se torna caro. Perfeito. Né? O que acontece? As empresas elas não querem investir no RH e nem no recrutamento e seleção profissional. Acaba contratando de qualquer maneira e acaba tendo que fazer o distrato e sendo muito mais oneroso para a empresa, já que você vai ter que pagar uma multa do FGTS de 40%, enfim, todos os encargos trabalhistas, além de contratar novamente o outro, que seria o perfil mais adequado, e treinar, porque treinamento também é caro. Então, você acaba errando 2, 3 vezes. Se você tivesse acertado, ou se você tivesse contratado, feito uma ajuda profissional séria e que fizesse um recrutamento e seleção sério, a probabilidade, claro, que pode acontecer, mesmo com recrutamento e seleção não dá certo, claro. Mas a probabilidade de dar errado é muito menor. E a gente está falando de pessoas, a gente está falando de equipe. Então, a descrição do cargo ela é crucial para que você até se sinta atrativo para concorrer àquela vaga ou não. Mas ainda assim, Rui, mesmo com a descrição do cargo, tudo lá certinho, bonitinho, ainda assim, tem empresas que faz a descrição e não faz o recrutamento e acaba contratando errado, aí distrata errado também, enfim, acaba a equipe não dando certo e aí bota culpa, de repente, na economia, culpa no fornecedor, culpado, enfim, sendo que o capital humano, que é o principal bem da empresa, ele não está sendo moldado, não está sendo feito de uma certa maneira. Mas só aproveitando o gancho, mas e aí, Cristina, eu não fiz recrutamento e seleção da minha empresa e está tudo errado. Então, quer dizer que eu vou ter que demitir todo mundo e admitir outros? Não, não é assim. Um dos remédios que a gente dá, que é o sistema de rodízio.
Ora, eu estou na empresa como vendedora, porém eu tenho uma habilidade de controladoria e finança, né? Só que eu nem sabia que eu tinha essa habilidade. Então a gente faz uma espécie, claro, aplica o teste psicológico, aí faz o rodízio e vai descobrindo a habilidade daquela pessoa com o cargo proposto e vai remanejando a equipe. Perfeito. Porque a gente não indica você demitir todo mundo e contratar. Até porque não é solução, né? Exatamente. Assim, de repente, uma demissão é uma solução, porque acaba contaminando a equipe. Mas demitir em massa, falar que você vai demitir todo mundo Exato. é complicado, mas esse trabalho tem sido feito e sendo bastante satisfatório. E eu falo muito em relação, quando eu vou dar treinamento nas empresas, do perfil comportamental, eu falo muito que precisamos respeitar o ciclo de aprendizado de cada indivíduo. Então, talvez eu contratei uma pessoa, um profissional, que tem o tempo dele para aprender. E, como é algo novo para ele, eu preciso descobrir qual é o tempo que ele precisa para se desenvolver. E eu preciso ajudar ele como empresário, como gestor, como líder, nesse desenvolvimento. Então, eu preciso ter essa responsabilidade também. Então, se eu contratei e demiti, é porque algo também na gestão está errado. Então, pense nisso. Mas, falando de relacionamento interpessoal, eu quero fazer uma pergunta aqui bem importante. Como a implementação do Código de Ética e Manual Comportamental vem ajudando no relacionamento interpessoal nas organizações? Então, Rui, o Código de Ética e Manual Comportamental, só para quem está em casa entender direitinho, o Código de Ética é um modelo das multinacionais que vem trazendo para o Brasil e tem dado certo, e sendo um benchmark para as médias e pequenas empresas também. É basicamente a normatização da empresa escrita no papel, né? Claro, cada empresa tem uma normatização e a gente faz uma personificação. Por exemplo, a empresa que trabalha com roupa, a gente vai fazer um manual descritivo de operacionalidade e um código de ética de acordo com aquele nicho de mercado, né? Ah, mas eu sou empresário, eu quero colocar aí um monte de coisas que eu acho que é certo. Não. Eu faço o código de ética que eu crio junto com as empresas é de acordo com a CLT, com a consolidação das leis trabalhistas, nada fugindo das regras, né? Existem empresas que têm que ir trabalhar com fardamento, têm que ir trabalhar com batom vermelho, tem que ter um padrão de atendimento, tem um padrão de fardamento, e tudo isso é regido num código de ética. Em contrapartida, a empresa ela se compromete em oferecer, fomentar o endomarketing, oferecendo cursos profissionalizantes, ou então cursos na área que o colaborador trabalha. Enfim, o código de ética só é bom quando tem benefícios para as duas partes. Exato. Não pode ser só para uma, né? E até porque também é citado no contrato de trabalho. Em alguns casos, algumas empresas, eles, quando desenvolvem o código de ética e o manual, eles citam em contrato de trabalho, porque ali ele está assinando, se responsabilizando em manter e cumprir com as normas. E eu falo muito, quando não criamos normas para a nossa empresa, para as nossas organizações, geralmente deixamos as coisas livres, soltas. Então, o ser humano ele se torna indisciplinado em alguns momentos. Claro que tem pessoas que têm a autodisciplina, são autodisciplinados, mas outras pessoas precisam, sim, de normas, de condutas, de todos os descritivos que a empresa, que a organização, ela preza. Aí vai de acordo com os valores, com a questão da missão, vai a questão da cultura também. Então, é bem dentro disso aí que você desenvolve hoje junto às organizações. Exatamente. E só para complementar, Rui, quando o empresário ele tem essa visão de normatizar o código de ética escrito, resguarda a empresa Perfeito. De um dano moral. Porque, por exemplo, o colaborador ele sabe que tem que chegar às 8 horas da manhã todos os dias. Ele também sabe que deve ter zelo com o tratamento com os clientes internos, que são os colaboradores, e com os clientes externos, sob penalidade de demissão com justa causa. Perfeito. Ele sabe, porque teve um contrato verbal. Agora, quando tem um contrato
escrito, normatizado, em que os dois assinaram, você pode ter certeza, eles acabam tendo uma rigorosidade maior, cuidado, Perfeito. e porque ele pode ser demitido, né? Perfeito, dona Cristina Marçal. Então, que bate-papo legal, muito forte, muito positivo, muito intenso e com muito carinho para você que está aí em casa, no trabalho, que está recebendo essas dicas. Então, lembrando vocês que o nosso programa ele tem um apoio da revista Super Estilo e do Instituto Mesquita Coach. Então, vamos a mais um intervalo e já já voltamos com mais Liderando. Então, voltamos com mais Liderando. E o programa hoje está muito especial mesmo. Estamos recebendo em nosso estúdio a Cristina Marçal, que é consultora empresarial, e falamos muito sobre relacionamento interpessoal, sobre código, sobre ética, manual comportamental. E eu quero aqui entrar num tema que tem tudo a ver com isso, que é gestão empresarial, e também dar um foco um pouquinho em liderança, que é algo que as empresas têm cada vez mais destinado forças, atenção para desenvolver líderes e que vai facilitar também até na construção de relacionamento sadio dentro da empresa. Então, como é que você hoje trabalha dentro da gestão empresarial e também focando um pouco em liderança? Então, Rui, a gestão empresarial, diga-se de passagem, que é o ponto de partida para que o empreendedor possa realmente crescer, né? Hoje no Brasil, a gente sabe que é o contrário. A pessoa abre a empresa para depois planejar, né? Não tem um planejamento prévio, muito menos um planejamento estratégico. E muito menos uma gestão empresarial correta, né? Começando do início do nascer da empresa. Então, o que a gente orienta? Claro, no cenário atual de Barreiras, oeste da Bahia, as empresas, a maioria são empresas familiares, né? São empresas que você coloca a mãe, o irmão e começa a trabalhar e, diga-se de passagem, muitas até têm lucro, né? Ou então outras trabalham, a maioria trabalha no escuro. Porque não tem nem como mensurar os seus próprios números, não tem a Acaba cultura... não tendo indicadores, né? Exatamente, não tem uma cultura de relatório gerencial, de análise de relatório, de fazer realmente um controle de caixa, um controle de custo fixo. Então, tudo isso faz com que a empresa ela siga para frente, com lucro, claro, rentabilidade também, ou então ela retroceda. Então, a gestão empresarial ela está aí justamente para que o empresário tome as ações certas e que realmente tenha rentabilidade do empreendimento que ele investiu, né? Ninguém faz nada sem querer e sem obter um investimento. Então, uma boa gestão empresarial, claro, com uma boa liderança, porque existe a diferença do chefe e do líder, né? O líder tem que realmente estar dando o exemplo, trazendo toda a equipe para que realmente faça a coisa certa, né? Através do exemplo e, paralelo a isso, fazendo a gestão empresarial mais redonda possível, né? Eu costumo falar também a questão do planejamento na gestão empresarial é importantíssima, importantíssimo. Por quê? Porque se eu não tenho um norte, se eu não sei quais são as forças, os pontos que eu preciso melhorar na minha empresa, se eu não sei quais são as oportunidades que o mercado qual eu atuo tem a me oferecer, geralmente eu não tenho um caminho. Então, se eu não tenho um caminho, eu não consigo realmente fazer uma boa gestão empresarial. E a liderança é importantíssima também, porque ela tem que inspirar as pessoas. Eu falo que ser líder é exatamente deixar de ser ter aquele pensamento só nele, mas também como profissional, mas também nas pessoas que estão ao seu redor. Então, o líder ele tem que ter ele tem um papel importantíssimo dentro da empresa. Não é ele que vai motivar, mas é ele que vai influenciar, despertar, fazer com que as pessoas venham refletir sobre as suas ações. Então, o líder ele tem que ser muito bem preparado, muito bem desenvolvido, e é dentro dessa proposta que você vem atuando também.
Não é isso, Cris? Exatamente. A proposta justamente é fazer um diagnóstico nas empresas, verificar o que realmente tem que ser melhorado, né? Dar o remédio e fazer o monitoramento. É isso que tem que ser feito. Só que, na maioria das vezes, não é só a empresa, o corpo da empresa que tem que ser melhorado. É o próprio empresariado que tem que realmente ter um choque de realidade e ter investimento com seu capital intelectual, com cursos e até mesmo uma ajuda técnica para que ele realmente tome as decisões assertivas. Por isso que chamamos corporação. Então, é um corpo, são várias pessoas unidas a um único propósito, e esse propósito tem que ser alinhado, porque você vai ter pessoas com valores diferenciados uma das outras, mas eu preciso desenvolver essa equipe, esse time para o resultado em conjunto. Então, pegando aí a questão do propósito, eu lembro que em algumas empresas que eu visito, não tem a missão, a visão, os valores, que as pessoas às vezes acham que é algo pequeno, mas é algo muito intenso, é algo muito forte, muito importante. E por que se dá isso? Geralmente, você também tem visto bastante, eu fico besta. Qual é o propósito da tua empresa? Qual é a missão da tua empresa? Então, a gente precisa saber para onde vamos. Então, Rui, o que você falou é muito sério, porque as empresas realmente não têm isso determinado. Eu tenho uma missão e uma visão na minha cabeça, mas a missão, a empresa ela é uma corporação. Ela não sobrevive só de máquina, ela sobrevive de capital humano, principalmente. E ela precisa amarrar os objetivos, que é a missão da empresa, com todo o corpo da empresa. Isso se dá com o quê? Com um bom relacionamento interpessoal, trazer todos os colaboradores para a empresa para que fale assim, olha, o objetivo da empresa é esse. E acaba sendo o objetivo de cada um, correndo atrás de um objetivo comum, que é o crescimento da empresa, porque acaba que todo mundo vai crescendo junto. Então, a determinação da missão, visão e do valor da empresa deve ser o ponto primordial para que a empresa saiba para onde ela quer ir. E, principalmente, não só na cabeça do empresário, principalmente na cabeça de todos. Por isso que a gente vê, né, as multinacionais, grandes empresas, colocam a missão, a visão, o valor em quadrinhos, ou então na área de trabalho do seu computador, ou então até mesmo no rodapé do contra-cheque, para que eles vejam isso repetidas vezes e não esqueça que aquilo tem que ser realmente cumprido, vestir a camisa mesmo e ser cumprido. Como é que a gente traz isso para a empresa? Através do bom relacionamento interpessoal, o clima, cultivando o clima organizacional dentro da empresa, porque não é só você falar, a meta é essa e vamos cumprir e acabou. Não, o objetivo da empresa é esse, a visão é essa e vamos todo mundo junto para alcançar um objetivo comum. Esse é realmente o principal ponto que as empresas devem percorrer e devem persistir. E não só deixar na cabeça do empresariado, colocar na cabeça dos colaboradores, dos fornecedores, dos clientes também, que ele acaba sem cliente, a empresa não sobrevive. Enfim, todo mundo envolvido com os objetivos e os valores da empresa. Perfeito. Então, se está com dificuldades, peça ajuda. Se estar bom, melhore. Você pode. Sua empresa tem condições para melhorar. Então, busque a pessoa certa, busque um bom profissional, busque escolher quem vai trabalhar com você, quem vai trabalhar no seu time. Busque escolher aonde você vai trabalhar, qual empresa você quer trabalhar. Porque a partir do momento que eu tenho escolhas e faço as minhas escolhas perante aquilo que eu prezo, aquilo que eu tenho como valores, eu acabo sendo assertivo e acabo indo viver e conviver com pessoas realmente que me leva a ter resultados também. Que eu sempre faço uma comparação. As empresas têm que pensar igual um time de futebol. Eu tenho pessoas com habilidades diferentes, em posições diferentes, mas com um único propósito de fazer o gol. E exatamente, a tua empresa, a partir do momento que ela age, qual ela pode estar desenvolvendo uma equipe com o propósito de ter resultados, principalmente nos dias que vivemos, vocês passam a ter uma energia mais positiva, vocês passam a ter mais
resultados consolidados. E aí eu falo muito. Eu tenho uma coisa que eu preciso falar e deixar aqui para vocês como mensagem, que é exatamente a questão do foco. Então, se eu dou foco naquilo que eu quero para a minha vida, eu vou ter realmente consequências voltadas para aquilo que eu quero, que certamente são coisas positivas. Agora, se eu não dou foco e vivo cada dia como se fosse um dia sem direcionamento, aí, consequentemente, eu vou ter resultados quais eu não quero e quais eu não desejo. Então, busque fazer o teu propósito, alinhar, desenvolver o teu propósito, a tua missão de vida, aos teus valores, aos teus princípios, e escolha aquilo que você quer para a sua vida. Então, Cristina Massal, quero aqui falar que estamos chegando ao fim do programa, mas fico feliz pelo espaço, pela oportunidade de receber você aqui no nosso espaço, que esse espaço é reservado para quem está realmente buscando uma dica, ouvir uma mensagem, para poder refletir, para poder usar na própria vida, que não é só voltado a quem trabalha, a quem tem empresa, e sim voltado à pessoa que quer desenvolvimento humano mesmo, quer desenvolver seus comportamentos. Então, belíssima a sua participação, fico muito feliz, foi muito prazeroso, espero tê-la novamente aqui, as portas vão estar sempre abertas, e conto sempre com o programa Liderando, estamos à disposição. Muito obrigado de coração mesmo. Eu que agradeço, Rui, agradeço a todos, e gostaria de deixar aqui o meu recado e falar que nenhuma empresa que hoje é grande, ela não foi pequena. Então, quem é grande já foi pequeno. Então, mesmo que, embora você seja pequeno, nada impede de você valorizar tudo que nós falamos e investir, né? Tem um jargão chinês que fala o seguinte: se você quer a prosperidade por um ano, você planta trigo por um ano. Se você quer prosperidade por 10 anos, você planta um milharal. Se você Perfeito. quer prosperidade por 100 anos, cultive pessoas. E esse é o meu recado. Muito obrigada. Então, foco em cultivar pessoas. Então, esse é o programa Liderando. Lembrando que o nosso programa tem o apoio da revista Super Estilo e do Instituto Mesquita Coach. Então, deixo um forte abraço para você. Fique com Deus. Muito sucesso, muita paz, muita luz e muita energia positiva em sua vida. Prosperidade sempre, com bastante foco, determinação e comprometimento. Abraço e até o próximo encontro.